Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje nosso estudo vai ser sobre o capítulo 21, Mediunidade. Se você tiver o livro em mãos, você pode abrir na página 201. Vamos lá? A habilidade que permite a comunicação espírita, Allan Kardec deu o nome de mediunidade. Ou seja, a mediunidade é um instrumento utilizado para a relação, para a comunicação entre o mundo material e o mundo espiritual. Aliás, caso você queira se aprofundar no conhecimento sobre a mediunidade, você pode adquirir o Livro dos Médiuns, de autoria de Allan Kardec, que é uma das obras da codificação espírita. Aqui ela menciona também um fisiologista francês chamado Charles Richer, que após longos anos de estudos e observações, denominou a mediunidade como se fosse uma espécie de sexto sentido, que desabrochava no corpo humano. No entanto, em todos os períodos da humanidade, ocorreram fenômenos dessa natureza, ou seja, essas comunicações entre pessoas encarnadas com espíritos desencarnados, mas que receberam denominações diversas. Inclusive, na Idade Média, muitas pessoas foram queimadas na fogueira por conta da sua mediunidade. E a mediunidade, ela se apresenta de diferentes formas, ou seja, ela tem características diferentes. Então, ela faz esse paralelo aqui no livro. Nós tivemos pessoas que tinham mediunidade, mas que eram classificadas como demoníacas, ou que estavam sendo obsidiadas, ou que eram impuras, ou bruxas, enfim. E também nós temos aquelas pessoas que eram chamadas de profetas, ou xamãs, ou adivinhos, hierofantes, místicos. E aí, aqui ela vai falar que essas pessoas foram condenadas durante um largo período de ignorância e perversidade. Padeceram nas mãos de outras pessoas que também eram aturdidas espiritualmente e que lutavam contra o primitivismo e a cegueira. No entanto, a mediunidade, sob qualquer expressão que se apresente, é uma bênção de Deus para o desenvolvimento espiritual da humanidade. E aí ela vem falar um pouquinho sobre o papel da doutrina espírita com relação à mediunidade, às descobertas, à exploração da mediunidade, no bom sentido, né? Então, graças ao espiritismo, que é o resultado das comunicações espirituais, pôde-se constatar que os fenômenos da mediunidade merecem consideração e relevância, em razão dos conteúdos filosóficos e morais de que se fazem portadores. Torna-se indispensável a sua prática com elevação e sentimentos cristãos, que repetem as mais notáveis propostas de Jesus no seu Evangelho. Jesus era médium. Então, médium de Deus, Jesus nos deixou diretrizes muito seguras para conquistarmos a felicidade. As suas lições, como nós vimos nos capítulos anteriores, sempre mantiveram o conteúdo do amor, estabelecendo a caridade como precioso recurso para uma existência compatível com a plenitude. O servir é muito importante. Nós temos um vídeo aqui onde nós esclarecemos bastante sobre a questão da caridade, que não precisa ser em recursos financeiros. A gente pode praticar a caridade de várias outras formas, de N formas. Eu vou deixar o vídeo aqui para você assistir mais tarde. Entretanto, nós sabemos que esta abençoada habilidade, ela vem para aquelas pessoas, em especial, que solicitaram, que precisam resgatar algo, que precisam restituir algo e que se comprometeram moralmente com a própria consciência cósmica. Então, a mediunidade, ela não está relacionada com a evolução espiritual de uma pessoa. Nós podemos ter médiums que são extremamente elevados moralmente e nós podemos ter médiums que não têm essa elevação moral. Então, isso é muito importante da gente compreender. E o intercâmbio através da mediunidade se faz tanto com os espíritos que habitam regiões mais celestes,
como também com espíritos que habitam regiões mais infernais, como o umbral, por exemplo, demonstrando assim que a morte não altera a vida, mesmo depois da sua ocorrência. Cada qual vive no mais além conforme as suas realizações existenciais anteriores. Então, novamente, o que nós falamos, inclusive no vídeo anterior, se eu não me engano, se eu plantar ódio, raiva, inveja, egoísmo, vaidade, luxúria, tem como eu colher alegria, plenitude, paz, bem-estar, leveza, serenidade? Não tem. E as regiões umbralinas nada mais são do que frequências. Então, por isso que é importante nós trabalharmos enquanto encarnados no nosso melhoramento, no nosso bem-estar, no servir as outras pessoas também, porque quando nós desencarnarmos, será uma questão apenas de frequência, é o match de frequência que eu chamo. Se eu estou bem, se eu fiz coisas boas durante a minha encarnação, se eu procurei ser uma pessoa boa, e aqui eu não estou falando de perfeição, porque é incabível nós procurarmos a perfeição neste mundo e neste corpo, na situação atual que nós temos, porque se esse fosse o nosso objetivo, nós não estaríamos encarnados em planeta Terra, mas isso não faz com que a gente não queira procurar o nosso melhoramento, porque afinal a perfeição vai ser o nosso destino final. Mas se eu procurei na minha existência dar o melhor de mim, tanto para mim quanto para as outras pessoas, quando eu desencarnar, é claro que eu vou estar sintonizada numa frequência também mais alta. Diferente de uma pessoa que vive a sua encarnação inteira sempre lamentando-se, sempre buscando ver o negativo da vida, sempre buscando reclamar ao invés de buscar uma solução, sempre colocando a responsabilidade em Deus pelas suas mazelas, ou no governo, ou no mercado de trabalho, ou nas pessoas que fazem parte da sua convivência, pessoas que sempre veem o lado negativo da vida, o lado ruim das situações, que não procuram aprender, que não procuram olhar os aprendizados com um olhar de oportunidade, oportunidade de crescimento. Essas pessoas, quando desencarnarem, darão match com regiões que sejam compatíveis com a frequência que elas estão emanando. Então, aqui ela diz que todos são autores da desdita ou da alegria que os aguarda. Ou seja, ninguém fica imune às consequências boas ou más do seu comportamento. E bom ou mal aqui a gente pode traduzir em alta ou baixa vibração. Então, se na maioria dos meus dias, na maioria da minha vida, eu estou vibrando negativamente, eu estou vibrando baixo, quando eu desencarnar, é mais ou menos para um lugar assim que eu vou sintonizar. Por isso que é muito importante a gente se aprofundar no autoconhecimento, colocar o nosso foco na luz, direcionar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas escolhas sempre para o bem ou alta vibração. Buscar alta vibração no nosso dia a dia. E aí ela fala aqui que por essa e outras razões é indispensável que a mediunidade esteja a serviço de Jesus. Jesus foi o nosso modelo mais perfeito de conduta. Então, é por isso que, se você tiver mediunidade, use a serviço de Jesus, use a serviço do bem, use a serviço do amor. E se você for médium e estiver assistindo esse vídeo, ela tem um recado para você. Mantém-te sereno e confiante, porque nunca estarás a sós.
e serás sempre ajudado na conquista da paz. E faça da tua mediunidade uma joia de valor inestimável. Quando sentires angústia pela animosidade de muitos ou da depressão e tudo parecer sem valor, recorda-te da tua mediunidade, ora e confia, libertando-te deste medo dos espíritos obsessores. É muito importante que a gente aprenda a confiar na vida, porque o que eu vejo é que a maioria das pessoas vive com medo. Nós vivemos com medo. Nós deixamos de manifestar a nossa verdade por medo, medo de julgamento, medo do futuro, medo do incerto, medo de não ser amado, medo de tudo. Então nós precisamos com urgência aprender, internalizar de fato essa confiança na vida. Porque muitas vezes a gente sabe o que é certo e o que é errado, mas a gente sempre acaba tropeçando, né, a gente sempre acaba dando uns tropeços aí, por mais que a gente saiba qual seria a conduta correta. Então é importante a gente exercitar a nossa confiança em nós mesmos, na vida, em Deus, no universo, nos espíritos que estão nos guiando nessa caminhada, nessa pequena viagem que nós estamos fazendo. É muito importante. Então, independentemente se você tenha ou não uma mediunidade aflorada, toda vez que você sentir medo, faça uma oração e confia na vida, confia em Jesus, confia nos ensinamentos dele. Espero que você tenha gostado da mensagem de hoje e eu te espero no próximo capítulo. Tchau, tchau.